Monsenhor Carlo Maria Viganò reaparece enviando uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde ele compara o Deep State norte-americano, aquele estado profundo que fomenta a pedofilia, que fomenta o aborto e que fomenta valores que não são éticos ou morais aos olhos da doutrina católica cristã, judaico-cristã. Ele faz uma comparação e diz que na igreja também existe um estado profundo que ele chama de Deep Church. E nessa carta ele faz comentários muito interessantes que alerta a cada um de nós, cristãos, a importância da nossa oração e a importância do nosso amor à Igreja de Cristo. Passo então a ler a carta de Monsenhor Viganò. 7 de junho de 2020, Domingo da Santíssima Trindade. Senhor Presidente, nos últimos meses temos testemunhado a formação de dois lados opostos que eu chamaria de bíblicos: os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz constituem a parte mais ilustre da humanidade, enquanto os filhos das trevas representam uma minoria absoluta. E, no entanto, os primeiros são objeto de uma espécie de discriminação que os coloca em uma situação de inferioridade moral em relação a seus adversários, que frequentemente ocupam posições estratégicas no governo, na política, na economia e na mídia. De uma maneira aparentemente inexplicável, os bons são mantidos reféns pelos ímpios e por aqueles que os ajudam por interesse próprio ou por medo. Esses dois lados, que têm uma natureza bíblica, seguem a clara separação entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Por um lado, existem aqueles que, embora possuam milhares de defeitos e fraquezas, são motivados pelo desejo de fazer o bem, de ser honestos, de criar uma família, de se envolver no trabalho, de dar prosperidade à sua terra natal, de ajudar os necessitados e, em obediência à lei de Deus, para merecer o reino dos céus. Por outro lado, existem aqueles que servem, que não possuem princípios morais, que se servem disso, que querem demolir a família e a nação, exploram os trabalhadores para se tornarem indevidamente ricos, fomentam divisões e guerras internas e acumulam poder e dinheiro para eles. A ilusão falaciosa do bem-estar temporal, um dia, se não se arrependerem, cederá ao terrível destino que os espera, longe de Deus, em condenação eterna. Na sociedade, Senhor Presidente, essas duas realidades opostas coexistem como inimigos eternos, assim como Deus e Satanás são inimigos eternos. E parece que os filhos das trevas, a quem podemos facilmente identificar com o estado profundo ao qual você sabiamente se opõe e que está travando uma guerra feroz contra o Senhor, hoje em dia, decidiram mostrar suas cartas, por assim dizer, agora revelando seus planos. Eles parecem tão certos de já ter tudo sob controle que deixaram de lado essa circunspecção que até agora ocultava pelo menos parcialmente as suas verdadeiras intenções. As investigações já em andamento revelarão a verdadeira responsabilidade daqueles que administraram a emergência do C-19, não apenas na área da saúde, mas também na política, na economia e na mídia. Provavelmente descobriremos que nesta operação colossal de engenharia social, há pessoas que decidiram o destino da humanidade, arrogando para si mesmas o direito de agir contra a vontade dos cidadãos e seus representantes nos governos das nações.
Também descobriremos que os tumultos nos dias de hoje foram provocados por aqueles que, vendo que o vírus está inevitavelmente desaparecendo e que o alarme social da pandemia está diminuindo, necessariamente tiveram que provocar distúrbios civis, porque seriam seguidos por repressão que, embora legítimo, poderia ser condenado como uma agressão injustificada contra a população. O mesmo está acontecendo na Europa, em perfeita sincronia. É bastante claro que o uso de protestos de rua é fundamental para os propósitos daquele que gostariam de ver alguém eleito nas próximas eleições presidenciais, que personifica os objetivos do Estado profundo e que os expressa fielmente com convicção. Não é de surpreender que, em alguns meses, aprendamos mais uma vez que, escondidos por trás destes atos de vandalismo e violência, existem aqueles que esperam lucrar com a dissolução da ordem social, a fim de construir um mundo sem liberdade. Solve et coagula, como ensina o ditado maçônico. Embora possa parecer desconcertante, os alinhamentos opostos que descrevi também são encontrados nos círculos religiosos. Há pastores fiéis que cuidam do rebanho de Cristo, mas também há infiéis mercenários que procuram dispersar o rebanho e entregar as ovelhas para serem devoradas por lobos vorazes. Não é de surpreender que esses mercenários sejam aliados dos filhos das trevas e odeiem os filhos da luz. Assim como existe um estado profundo, há também uma igreja profunda, que traz seus deveres e renuncia a seus devidos compromissos diante de Deus. Assim, o invisível inimigo contra quem os bons governantes lutam nos assuntos públicos também é combatido por bons pastores na esfera eclesiástica. É uma batalha espiritual sobre a qual falei em meu recente apelo, publicado em 8 de maio. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm, no Senhor, um presidente que corajosamente defende o direito à vida, que não tem vergonha de denunciar a perseguição de cristãos em todo o mundo, que fala de Jesus Cristo e o direito dos cidadãos à liberdade de culto. Sua participação na Marcha pela Vida e, mais recentemente, sua proclamação do mês de abril como mês nacional de prevenção ao abuso de crianças são ações que confirmam em que lado você deseja lutar. Eu ouso acreditar que nós dois estamos ao mesmo lado nessa batalha, embora com armas diferentes. Por esse motivo, acredito que o ataque ao qual o Senhor foi submetido após a sua visita ao Santuário Nacional de São João Paulo II faz parte da narrativa orquestrada da mídia que busca não combater o racismo e trazer ordem social, mas agravar disposições. Não para trazer justiça, mas para legitimar a violência e o crime. Não para servir a verdade, mas para favorecer uma facção política. E é desconcertante que existam bispos, como aqueles a quem denunciei recentemente, que por suas palavras provam que estão alinhados ao lado oposto. Eles são subservientes ao estado profundo, ao globalismo, ao pensamento alinhado à nova ordem mundial, que invocam cada vez mais frequentemente em nome de uma irmandade universal que não tem nada de cristão, mas que evoca os ideais maçônicos daqueles que desejam dominar o mundo, expulsando Deus dos tribunais, das escolas, das famílias e talvez até das igrejas. O povo americano está maduro e agora entendeu o quanto a grande mídia não quer espalhar a verdade, mas procura silenciá-la e distorcê-la,
espalhando a mentira que é útil aos propósitos de seus senhores. No entanto, é importante que os bons, que são a maioria, acordem de sua lentidão e não aceitem ser enganados por uma minoria de pessoas desonestas, com propósitos não admissíveis. É necessário que os bons, filhos da luz, se juntem e façam ouvir suas vozes. Que maneira mais eficaz de fazer isso, senhor presidente, do que orando, pedindo a Deus que proteja o senhor, os Estados Unidos e toda a humanidade deste enorme ataque do inimigo? Ante o poder da oração, os enganos dos filhos das trevas entrarão em colapso. Seus planos serão revelados. Sua traição será mostrada. Seu poder assustador terminará em nada, trazido à luz e exposto ao que ele é. Um engano infernal. Senhor presidente, minha oração é constantemente dirigida à amada nação americana, onde tive o privilégio e a honra de ser enviado pelo Papa Bento XVI como núncio apostólico. Nesta hora dramática e decisiva, para toda a humanidade, estou orando pelo Senhor e também por aqueles que estão ao seu lado no governo dos Estados Unidos. Confio que o povo americano esteja unido a mim e ao Senhor em oração ao Deus Todo-Poderoso. Unidos contra o invisível inimigo de toda a humanidade, eu os abençoo e a primeira-dama, a amada nação americana e todos os homens e mulheres de boa vontade. Assina o texto Carlo Maria Viganò, arcebispo titular de Upiana, ex-núncio apostólico nos Estados Unidos da América. Eu trouxe esse vídeo ao canal porque entendo a necessidade e a urgência de oração da nossa parte. Na descrição da armadura do cristão, São Paulo fala do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, do cinturão da verdade, das sandálias da paz e da couraça da justiça. Mas ele não fala de absolutamente nada para proteger as pernas do combatente. Em uma forma que nós temos de interpretar isso é de que o cristão, ele luta, ele combate de joelhos através da oração. Se existe realmente uma igreja profunda, do mesmo modo que existe um deep state, um estado profundo, este é o momento em que as nossas orações precisam chegar ao céu. Se há algo oculto que ainda não foi revelado e que está destruindo a nossa igreja, a nossa fé, a nossa doutrina e o sacrifício pelo qual Cristo subiu na cruz do Calvário e derramou seu sangue por cada um de nós, esse é um momento de união e de oração. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Contamos com as suas orações e unidos defendamos a nossa igreja, a nossa fé e o mais importante, reconheçamos a Cristo como único Senhor e Salvador. Que Maria Santíssima, que intercedeu por ele, interceda por nós nesse momento de crise profunda mundial. E que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Oh.